na carta de Paulo aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 2. Hoje nós vamos meditar sobre o nome que é sobre todo nome. O nome que é sobre todo o nome. É o nome do Senhor Jesus. Olha o que diz o apóstolo Paulo a partir do versículo 5. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Glória a Deus! Glória seja dada ao Senhor Jesus de Nazaré. Preste atenção, irmãos. A palavra de Deus diz assim no versículo 10: para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Bem, nesta lista aqui de lugares, eu gostaria de me expressar de uma forma agradecida, de uma forma que eu não tenho uma expressão que eu possa dizer foi desse jeito, mas a maior alegria da minha vida foi quando eu me encontrei com o Senhor Jesus. E sabe qual foi as coisas que eu recebi através do Espírito Santo, a orientação? Um desejo gigante na minha alma. Então, veja bem, eu estava fora da minha casa e eu retornei imediatamente quando me encontrei com o Senhor Jesus lá no meio do mato. E eu retornei para casa, e quando cheguei em casa, a minha mãe queria saber o que tinha acontecido, mas eu não disse absolutamente nada. Eu não entendi o que estava se passando comigo, mas eu entrei para o meu quarto. A primeira orientação que eu recebi foi para ler a Bíblia. Então a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, e ela penetrou na minha alma, e eu entrei no meu quarto, fechei a porta e peguei uma Bíblia pequena que eu possuía, abri a Bíblia e comecei a ler. Era mais ou menos umas 6:30 para 7 horas da noite, quando eu retornei e que eu cheguei em casa, e eu fiquei lendo a Bíblia, e aí comecei a chorar, porque Deus começou a falar fortemente comigo, através da sua palavra, e eu fui orando até meia-noite, eu fui lendo a Bíblia, chorando e falando com Deus. Só que eu não sabia o que estava me acontecendo, eu não tinha explicação para aquilo. Mas depois da meia-noite, o que aconteceu? Eu continuei chorando e lendo a Bíblia. Só que aí eu passei a ler a Bíblia de joelhos. Então me ajoelhei diante do Senhor, sem saber o que estava me acontecendo, sem saber que o Espírito Santo estava me conduzindo. Eu era um adolescente, e aí me curvava diante do Senhor, e a minha alegria era algo indescritível,
de me ajoelhar diante do Senhor Jesus. E a partir dali eu comecei a falar com o Senhor de joelhos. Eu ia trabalhar na roça para pegar café, e então no meio do morro, embaixo das moitas, embaixo dos pés de café, eu me ajoelhava diante do Senhor. Eu chorava, eu cantava, eu me alegrava, eu me expunha diante do Senhor de joelhos, com o rosto em terra, adorando o meu Senhor, o meu Salvador. Então a maior alegria que me veio naquele momento foi a oportunidade de me ajoelhar diante daquele que morreu na cruz do Calvário para me salvar. Que gozo, que alegria, que coisa impressionante aquela experiência. Eu não sabia dizer o que estava acontecendo, mas eu sabia o tamanho da alegria que invadiu meu coração. E eu era conduzido pelo Espírito Santo para me colocar de joelhos. E eu me ajoelhava, colocava o rosto em terra e adorava o Senhor, mesmo que eu não tivesse conhecimento, mas a alegria que invadiu meu coração me levava a entender que somente um Deus é maravilhoso, um Deus forte e poderoso, poderia me fazer sentir o que eu estava sentindo. E a partir de então eu comecei a pregar essa palavra do Senhor, a levar a palavra de Deus, e eu continuei me ajoelhando diante do Senhor. E hoje, quantas vezes hoje eu já me ajoelhei diante do Senhor? Quantas vezes nesses últimos 90 dias eu me ajoelhei diante do Senhor? Então é algo que me dá um prazer imenso me ajoelhar diante do Senhor Jesus. E glória seja dada ao nome do Senhor, porque eu tenho esse prazer, essa alegria de me curvar e me ajoelhar diante de Jesus, porque eu sei que Ele está comigo. Ele disse: eu estarei convosco até o fim dos tempos, e eu creio na palavra do Senhor Jesus. Então, para mim, é algo extremamente gostoso, gratificante, é muita felicidade ter a honra, ter a alegria, o prazer, o gozo na minha alma de me ajoelhar diante do Senhor Jesus. A questão é: Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, e não há outra pessoa que pode salvar. Então, o nome de Jesus, Ele é a salvação para todo aquele que crê. Então, não há salvação em outro nome. Não há salvação em outro nome. Então vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, é o apóstolo Pedro que estava pregando a palavra de Deus, e o apóstolo Pedro, com toda a autoridade do Espírito Santo de Deus, ele falava de uma forma absolutamente fantástica quando ele pregava a palavra do Senhor. É Atos no capítulo 4. Olha o que diz a palavra do Senhor em Atos capítulo 4, versículo 12. Atos 4, 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então presta atenção, não há salvação em outro nome. As pessoas desesperadas procuram salvação de maneiras variadas, de formas diferentes, buscando em lugares diferentes, altares diferentes, mas você só vai encontrar a salvação se buscá-la em Jesus de Nazaré. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queridos, o nome de Jesus é o símbolo, ou não é o símbolo, é a realidade da nossa salvação. Quando os anjos se manifestaram aos pastores em Belém, eles disseram:
eis que vos trago novas de grande alegria, que não será apenas para vocês, mas será para todo o povo. E aí o Senhor diz, porque hoje vos nasceu o Salvador. Preste atenção, o Salvador. Então os anjos, naquele espetáculo fantástico diante dos pastores, onde um coral angelical se manifestou cantando e louvando ao Senhor, ele disse, é uma nova de grande alegria, que será para vocês, pastores, mas será também para todo o povo, será para toda a igreja, porque hoje vos nasceu o Salvador do mundo. Aleluia, glória a Deus. E este nome, irmão, este nome tem poder. Por isso a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará diante dele. Todo joelho se dobrará. Então preste atenção, porque eu quero ler com os irmãos em Marcos, no capítulo 5, versículos de 1 a 7. Marcos, no capítulo 5, versículo de 1 a 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 7. E chegaram a outras margens do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Preste atenção o que aconteceu com aquele homem. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Preste atenção no que diz a palavra do Senhor. Então aquele homem, ele não tinha apenas um espírito imundo, ele tinha uma legião. A palavra legião, utilizada naquela ocasião, se referia aos soldados romanos, que tinha nessas legiões 6.000 soldados. Eu não sei quantos demônios tinha naqueles homens, mas se fosse um, já era o suficiente para atormentar a sua vida, para danificá-lo, para fazer com que tudo isso que acontecia com ele acontecesse. Mas quando Jesus lhe perguntou qual era o seu nome, ele disse, meu nome é uma legião. Ou seja, ele tinha muitos demônios, talvez milhares de demônios, por isso nenhuma corrente poderia segurar, ninguém que o amarrasse conseguia mantê-lo amarrado, porque os demônios espíritos malignos que têm uma força brutal, e eu já pude presenciar isso ao longo da minha vida, e somente através da oração, somente através do poder que há no nome de Jesus, que era possível fazer com que essas pessoas se livrassem, fossem libertas. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, aquele espírito imundo que fazia com que aquele homem andasse nu, andasse pelas sepulturas, pelos montes, clamando, fazia com que aquele homem se cortasse, se maltratasse. Olha o versículo 6, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. Presta atenção. E clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo. Então eu chamo a atenção de vocês para a seguinte coisa, e quando viu a Jesus ao longe, correu, ele se ajogou aos pés de Jesus, ele se humilhou, ele se ajoelhou aos pés de Jesus, e ele reconheceu Jesus. O que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo. Queridos,
ao nome de Jesus, todos os demônios terão que se ajoelhar, porque é Jesus que tem todo o poder no céu e na terra. Por isso, todo espírito maligno tem que se ajoelhar diante do Senhor Jesus. Eu tenho muitas experiências nessa área, já pude ver muitas pessoas possuídas por demônios na minha frente, já pude orar por elas e elas serem libertas, e era só quando eu dizia: olha, é pelo nome de Jesus que tem que sair, é pelo poder de Jesus que tem que sair, e aqueles espíritos jogavam a pessoa no chão e saía, e então eu orava por aquela vida, ela aceitava Jesus e era liberta pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Então, ajoelhar diante do Senhor é um privilégio, porque Ele é o único que pode salvar, é o único que pode ser adorado, é o único que se sacrificou na cruz em meu favor e em seu favor, é o único que liberou através da sua graça a nossa salvação. Ele é o único que pegou a dívida que existia contra nós, rasgou-a, cravou na cruz do Calvário, triunfou sobre todas as acusações que haviam contra nós. Esse é Jesus de Nazaré. Agora, em terceiro, eu quero também levar vocês a ver por que eu devo me ajoelhar diante de Jesus. Então vamos ver Hebreus no capítulo 1. Olha, Hebreus capítulo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Hebreus capítulo 1. Eu vou ler o primeiro versículo, mas na verdade eu quero 2 ou 3. Mas vou ler o primeiro também. Então, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Agora olha o versículo 2: a quem constituiu herdeiro de tudo. A quem constituiu herdeiro de tudo. Agora olha a outra frase: por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus nas alturas. Aleluia! Então eu devo me pôr de joelhos diante desse, a quem Deus constituiu herdeiro de toda a glória, de todo o poder, de toda a alegria, aquele que Deus constituiu herdeiro de todas as promessas, aquele que Deus constituiu, além de Salvador do mundo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que Deus colocou sobre ele todos os nossos pecados, mas colocou sobre ele toda a sua glória. Aleluia! Então eu devo me ajoelhar diante deste nome que é Jesus, o qual, sendo o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É Jesus que sustenta tudo com a palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo nenhuma, ele fez pelo seu imenso amor que tem por cada um de nós. O Senhor Jesus me ama, Ele te ama, Ele nos ama, Ele ama a sua igreja, Ele ama todas as pessoas que param e dão ouvido à sua palavra. Ele está perto para estender a sua mão, para dizer: eu estou aqui, eu quero te abençoar. Dá um passo à frente, receba a palavra de Deus, receba a palavra de Jesus, receba o poder de Jesus, se livra dos problemas, da miséria, da dor, principalmente
e receba a salvação da sua alma. Não há entre os homens um outro nome pelo qual devamos ser salvos. Somente Jesus é a salvação, somente Jesus é o perdão, somente Jesus é a cura, somente Jesus é o poder, somente Jesus é o herdeiro do trono celestial, somente Jesus. E aqueles que estiverem nele, aqueles que forem contados com ele, ele disse: eu te assentarei à minha direita no trono do meu Pai que está nos céus. Glória seja dada ao Senhor. Então, se ajoelhar diante de Jesus para mim é um privilégio, para a igreja é uma honra. E eu espero que seja para você também. Se ajoelhar diante do Senhor Jesus é uma honra, é uma alegria, é um privilégio e é a grande oportunidade que nós temos de confessá-lo como o Senhor da nossa vida, porque Ele nos salvou. Sabe por quê? Eu estou encerrando e eu quero voltar com vocês lá em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Eu quero voltar ali para terminar a palavra desta noite, que o Senhor disse dessa maneira através do apóstolo São Paulo. Olha só: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual o sentimento? Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Claro, vamos ter o mesmo sentimento de humildade, porque Ele é o herdeiro de todas as coisas. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Irmãos, repare a glória de Deus. Mas olha só, a expressão do amor de Deus através de Jesus por nós fez com que o seu Filho se tornasse um homem semelhante a nós, e aniquilando-se a si mesmo, negou-se a si mesmo, negou a sua glória, negou tudo no reino celestial, negou tudo na glória do Pai, e tomou essa forma de servo, se tornou um servo semelhante a nós. Agora veja só: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Então, que haja em nós o sentimento de obediência. E ele obedeceu até a morte, e foi morte de cruz. Então eu quero dividir aqui para nós. Nós não vamos morrer na cruz, porque Jesus já morreu em nosso lugar. Então a diferença é até a morte. Ele foi obediente até a morte. É isso que ele está dizendo, que Paulo está dizendo, que nós também precisamos permanecer na fé, na obediência até a morte. Só que Jesus teve um diferencial: ele morreu numa morte de cruz, a qual nós não vamos morrer, porque ali é onde se pagavam os pecados, e Jesus pagou por nós. Não temos necessidade disso, mas vamos morrer? Vamos, porque é a consequência natural dos pecados, é a consequência natural de quem nasce. Vai morrer um dia, mas antes de morrermos, Jesus disse: se você crê, eu vou ressuscitá-lo no último dia. Amém. Glória a Deus. Agora presta atenção nesse finalzinho aqui. Pelo que, versículo 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo o nome. Qual é o nosso tempo? O nome que é sobre todo o nome, no céu e na terra. Agora, versículo 10: para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, todos os anjos, todos os querubins, todas as milícias celestiais se dobrarão diante do Senhor Jesus. E na terra eu me dobro o joelho com alegria diante do Senhor Jesus, me sinto honrado, privilegiado por ter sido escolhido para dobrar o meu joelho diante dele e adorá-lo em espírito e em verdade. Mas preste
atenção numa coisa: dos que estão nos céus e na terra, e também debaixo da terra. Ou seja, todos que já foram sepultados, eles vão ser ressuscitados e vão se dobrar diante do poderio, da glória do Senhor Jesus. Terão que confessar, olha só, terão que confessar, e toda língua, nações, povos, tribos, línguas, etnias, não importa, todas as nações da terra terão que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Amém. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas eu queria só chamar a atenção aqui de uma coisinha, é que eu confesso ao Senhor com alegria na minha alma, eu me sinto honrado, privilegiado. Para mim é um privilégio indescritível me ajoelhar diante de Jesus, confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas muitos vão ser obrigados a se ajoelhar e a reconhecer que Ele é o Senhor da glória. Vão ser obrigados. Todos os demônios terão que se ajoelhar diante dEle. E terão que dizer que Ele é o Senhor, o Criador de todas as coisas, o benfeitor de toda a humanidade, aquele que por si mesmo entregou-se na cruz, morreu em meu lugar. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. O apóstolo Pedro pregava com toda a ousadia quando queriam prendê-lo, quando queriam matá-lo, queriam impedir que ele pregasse. Ele disse: não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido, porque não há outro nome entre os homens dado pelo qual devamos ser salvos. O nome de Jesus, o nome do Senhor Jesus, é diante desse que você precisa se ajoelhar. Se ajoelhar para adorar, se ajoelhar para reconhecer que Ele é Deus, se ajoelhar para clamar por suas bênçãos, se ajoelhar para dizer: Senhor, pelo Teu amor, cura a minha enfermidade, a enfermidade da alma, a enfermidade das minhas emoções, a enfermidade física, me cura, cura os meus filhos, a minha mãe, meu pai, cura a minha família, cura-me, Senhor, cura. E Jesus está dizendo: as minhas mãos estão estendidas e eu quero tocar em você. Ao nome de Jesus, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Eu quero orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor tem falado conosco. E eu te agradeço pela honra, pelo privilégio, Senhor, pela alegria de me colocar de joelhos diante de Ti e reconhecer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e não há outro meio de salvação a não ser através do nome glorioso do Senhor Jesus, diante do qual todos os demônios terão que se ajoelhar, todos os ateus terão que se ajoelhar, todos os incrédulos terão que se ajoelhar, todos os ímpios terão que se ajoelhar, todos que cometem a prostituição terão que se ajoelhar, todos os idólatras terão que se ajoelhar. Pai, mas eu me ajoelho pela alegria que eu tenho de ser chamado teu filho. A tua igreja se ajoelha diante de Ti pela alegria que tem de fazer parte do corpo de Cristo. Permita, Senhor, que todas as pessoas que estão ao alcance de nossa voz possam ter a alegria de se ajoelhar diante de Ti e Te adorar em espírito e em verdade, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu quero abençoar todos quantos estão unidos conosco nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus.